seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do Conversa que Rende, o nosso encontro semanal para discutirmos o mercado financeiro no Brasil e no mundo. E essa semana, uma semana muito importante, marcada aí pela queda da Selic histórica. O Banco Central baixou para 3%, um corte de 0,75%. Tivemos acusações e ameaças de Estados Unidos contra a China, por conta de uma suposta responsabilidade aí na pandemia do coronavírus. A Bolsa Brasileira chegou a 80.263 pontos na última sexta-feira, acabou na alta, né? Teve 2,75 e as perdas no ano estão em 30,60%. O dólar renovou suas máximas históricas, logicamente por conta da queda na Selic, o que afugentou os investidores estrangeiros. Para debater todos esses assuntos, eu tenho Carlos Eduardo Wing, Caio César e João Gabriel Schlitter. Tudo bem, Biel? Fala, Rafael. Tudo bom, querido? Prazer estar com você de novo, hein? Beleza, estamos juntos. Tudo bem, Cadu? Tudo ótimo, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Beleza. Caio César, o homem da moeda. E aí, tudo bem? Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui também com todo mundo. Vamos discutir, conversar bastante aí. Legal. Bom, tivemos uma alta, né, das bolsas do mundo aí nesta semana. Tivemos uma semana marcada por uma controvérsia que eu diria até surpreendente no nível mundial entre Estados Unidos e China. Acabou marcando demais aí a semana. Quando as conversas pareciam estar encaminhadas, a bolsa subia. Quando algum ruído se anunciava, a bolsa andava de lado ou caía. E aqui no Brasil, alguns ruídos políticos também comprometeram a semana. Cadu, como é que você viu aí o comportamento dos nossos mercados nesta semana ruidosa, porém razoavelmente tranquila, sem nenhum grande fato que causasse algum movimento, alguma volatilidade maior? Essa semana, como você bem falou, foi bem mais tranquila. A gente fechou, né, a sexta-feira acabou trazendo um alívio aí para o resultado da Bolsa. A gente fechou com alta hoje de 2,75, o que trouxe uma estabilidade aí dentro da semana. A gente fechou quase no 0 a 0, com mais ou menos ali 0,03, né, de queda. A gente pode considerar ali uma semana bem estável. A gente começou, como sempre, né, com bastante volatilidade. Foi uma semana com muita informação, com muitos dados saindo. A gente teve o Copom reduzindo a taxa em 0,75, levando a Selic para 3%, o menor patamar histórico. Surpreendeu um pouco o mercado, que estava precificando ali na curva uma queda de 0,5, e deu uma perspectiva de mais uma queda de 0,75. Então, se a gente for olhar, né, pela situação atual, o mercado está começando a prever aí que os juros ainda podem recuar ainda mais. Algumas análises apontam até que possa vir a um patamar abaixo de 2%. Ainda é cedo um pouco para ter essa certeza. Além disso, a gente teve o IPCA surpreendendo com uma deflação de 0,31 e alguns dados também no mercado externo que mexeram bastante. A gente começa a observar também que a Bolsa ela vem sofrendo um pouco menos desse impacto da política interna, né? A gente vê ela muito mais atrelada com o cenário externo. A gente teve dados negativos em relação à Europa, com dado industrial na Alemanha batendo um recorde de queda com mais de 9%. Por outro lado, a gente teve nos Estados Unidos, por mais que sejam números muito fora do padrão que a gente via, né? A gente teve uma destruição de 20 milhões de postos de trabalho, mas foi, de certa forma, positivo, porque o mercado estava prevendo aí que fosse um número de 22 milhões, então acabou vindo um pouco melhor do que se esperava, e esse entendimento melhor entre Estados Unidos e China, né, trouxe uma perspectiva um pouco mais positiva, que é importante até para a gente ter uma retomada da economia global. Então a gente teve uma semana um pouco mais suave, Bovespa ali superando, fechando ali acima de 80 mil pontos. A gente espera aí um pouco mais de tranquilidade nos próximos dias. Do ponto de vista técnico, os 80 mil pontos, eles estão aí realmente se tornando uma resistência importante para a Bolsa Brasileira. Não é a primeira vez que ele toca
Ele rebota, ele volta, ele belisca, ele paquera, ele sobe, mas no fim das contas ele não consegue superar uma região aí dos 80 mil pontos. Do ponto de vista técnico, está faltando um pouco mais de volume para superar e aí alcançar outras máximas, né? Isso é importante analisar também, porque o comportamento técnico ele acaba, de certa forma, tendo uma influência importante na volatilidade e nos investimentos no mundo afora. Agora quero falar um pouquinho do dólar, né? Porque na contramão da maioria das moedas emergentes, o real já caiu 45% esse ano. É impressionante. Numa semana em que o dólar perdeu para praticamente todas as moedas, aqui no Brasil ele continua se valorizando. Claro, tem a questão da taxa de juros, mas tem algo aí no radar que está realmente pegando para a moeda brasileira, hein, Caio? A gente tem muito risco, né? Risco político. A gente teve na semana passada, o Cadu falou que essa semana foi tranquila, realmente foi tranquila, mas a gente teve na semana passada muita coisa em comparação, né? Então, a gente teve troca de ministros, a gente teve indecisão do Bolsonaro, a gente teve diversos fatores que contribuíssem para um risco político e, consequentemente, para o aumento do valor do dólar em relação ao real. E aí, para finalizar, para matar essa questão, a gente teve a diminuição da taxa de juros. Acho que o Cadu foi brilhante no resumo que ele fez nas explicações. E a diminuição da taxa de juros que a gente teve foi o suficiente para os investidores pensarem duas vezes, né? Para que vai investir num país, vamos botar aí entre aspas, de desenvolvimento, na América do Sul, pagando 3% ao ano, quando eles podem buscar alguma alternativa, mesmo que pagando menos do que a gente, mas muito mais segura. Então, teve um fluxo muito grande de volume de dólar de saída, e muito também de proteção de risco dentro do próprio país, e aí contribuiu mais ainda para a subida do dólar. O que a gente vê do Banco Central é que eles não têm, assim, eles não estão definindo o teto. E aí eu me lembro que eu já comentei isso aqui algumas vezes e volto a falar, assim, eles não existe, o teto não é R$6, não é R$7, eles vão corrigir quando tem distorção. Por exemplo, a gente teve distorção agora com a queda de juros da moeda brasileira com as principais moedas, mas se você parar para pensar, não foi uma distorção de mercado, né? Uma distorção de risco ou algum movimento que não era esperado, porque a gente já teve a diminuição da taxa de juros. Então, você vê que eles entraram pontualmente ao longo da semana, não fizeram nenhum leilão grande ou não fizeram nenhum esforço para diminuir taxa de câmbio. Ô, João, de certa forma, os mercados mundo afora começam a tomar conta do otimismo pela possível reabertura. A gente já vê um movimento forte na Europa, os Estados Unidos, apesar de ter ainda um número alto de mortes, alcançaram 76 mil mortes por conta da Covid, já tem um plano razoavelmente ensaiado para a reabertura e isso tem animado os mercados, né? O mercado tem na expectativa da abertura da economia e isso realmente é visto com bons olhos, dado a preocupação com os efeitos, né, econômicos desse isolamento. Mas o risco desse otimismo ser apenas um voo de galinha ainda é muito grande, porque os reais efeitos não foram contabilizados ainda. Você vê Estados Unidos, gente mandando embora até cansaço, já passaram quase 30 milhões de americanos. Aqui no Brasil a gente não tem ideia também do real nível de desemprego que está se formando. Então, assim, a gente precisa realmente de atitudes mais efetivas e um cenário mais favorável para longo prazo para que esse otimismo realmente se mantenha, né? E a gente só vai saber realmente quando a economia se abrir. E só que se a gente avaliar a conjuntura socioeconômica não só como um todo, esse ambiente ainda está longe de acontecer, né? Você vê ainda atritos internacionais, assim, ainda essa incerteza em relação aos efeitos do coronavírus que podem ser pior do que imaginávamos. Aqui no Brasil, quando a gente for avaliar todos esses ruídos políticos que vêm acontecendo, onde o governo realmente está tendo esses embrólios que diminuem a probabilidade de reformas acontecerem, que vem afetando aí o dólar, que vem se valorizando em relação ao real, que consequentemente você vê que acaba sendo intensificado agora com uma taxa de juros
de 3%, que se a gente pegar em níveis reais, já está beirando aí uma taxa de juros real nula para o negativa, né, que é uma coisa, um cenário completamente inimaginável para o Brasil, né, se a gente pensar, a taxa de juros natural brasileira é muito mais alta que isso e não seria possível sem nenhuma intervenção do Banco Central. Mas tudo isso é na expectativa que na abertura da economia ela vai rapidamente responder a essa abertura, onde eu acredito que as pessoas vão consumir e tudo mais. Mas, como falei, ainda é uma incerteza, uma aposta que a gente só vai ver realmente quando a atividade começar realmente a andar, né? Bom, amigos, eu tenho uma pergunta para vocês aí dentro desse novo cenário de taxa Selic a 3%. Aliás, eu acho que impressionante. Um ano atrás, a gente jamais poderia imaginar uma taxa Selic tão baixa, uma economia em tamanha recessão e um dólar tão alto, né? Seria impossível. E PCA em deflação também, né? Acho que a gente nunca imaginaria sentar numa mesa e conversar sobre IPCA em deflação. Pois é, eu acho que estamos gravando aqui no dia 8 de maio, daqui a 2 anos a gente vai bater um papo sobre o que aconteceu e vamos ter assim dados absolutamente diferentes do que a gente está observando hoje. São dados, é uma conjuntura de fatores realmente impressionante e desafiadora para qualquer investidor. Com uma taxa Selic tão baixa, onde é que a gente bota a nossa grana para ganhar alguma coisa? Boa pergunta, Rafael. Acho que é uma dúvida muito grande da maioria das pessoas, né, da maioria dos investidores. A gente vive um cenário que é inédito, não só no Brasil como no mundo. A gente vive, como o João já reportou em outras conversas que a gente teve, né? A gente tem um choque de oferta e um choque de demanda ao mesmo tempo. E uma crise que é causada por um efeito que não veio de dentro da economia, como normalmente a gente tinha no passado. A gente tem um efeito externo e que tem um alcance em escala global. Então, não está uma crise que começou num determinado país, numa determinada economia. E é engraçado porque a gente observa que a política monetária, que sempre foi utilizada como um mecanismo para incentivar, né, e para você estimular o crescimento, ela vem perdendo a eficiência. A gente está em níveis, né, de juros muito baixos, juros negativos na maioria dos países, e por mais que você tome essas medidas para aumentar a liquidez no mercado, a gente observa que, ao mesmo tempo, esse dinheiro ele acaba migrando na sua maior parte para a segurança. Então, ele vai para o título de renda fixa, mesmo com taxa negativa, ele vai buscar o dólar, que é uma moeda mais forte, e é difícil a gente conseguir imaginar um crescimento nesse sentido. E o que a gente consegue observar em Brasil? Não tem muita alternativa. Os juros hoje ele está na casa de 3%, a perspectiva é que ele caia ainda um pouco mais ao longo do ano. O investidor ele vai ter uma decisão que é muito difícil de ser tomada. Primeira coisa que ele precisa fazer é alongar a expectativa de retorno dele. Então, se ele for para a renda fixa, é tentar olhar para títulos um pouco mais longos, que ele vai conseguir automaticamente ter um retorno um pouco mais atrativo. Quando ele abre mão do dinheiro dele por um período maior, essencialmente, esse investimento ele tende a ter uma taxa de retorno mais elevada, e a outra opção que ele tem é assumir um grau maior de risco. É ele ir para algumas alternativas que vão estar atreladas ao mercado de renda variável. Então, ele vai ter que buscar alternativas em fundos de multimercado, alternativas em fundos de ações, só que o momento que a gente vive é um momento de muita incerteza, e ele traz sempre uma dualidade, aquela insegurança no momento do investimento e, ao mesmo tempo, oportunidade de ativos que acabam ficando muito baratos, né, de certa forma. É difícil a gente dizer, o termo barato é muito difícil a gente fazer essa avaliação e qualificar isso nesse momento, mas é claro que surge muita oportunidade. Então, o que precisa ser feito é o seguinte, é entender o cliente, ele ter a percepção, identificar exatamente o perfil dele, saber o quanto ele pode abrir mão de liquidez, e isso vai influenciar tanto no investimento mais conservador em renda fixa, como também o investimento em renda variável. Abrir mão um pouco dessa liquidez, pensar num prazo um pouco mais longo
e olhar para ativos que sejam um pouco mais resilientes e fazer esse movimento de maneira gradual. Também não ser afobado de achar que agora a gente atingiu o piso, que daqui para frente o mercado é só alta, e fazer esse movimento de maneira precipitada e lá na frente a gente ainda ter consequências, porque vamos continuar vendo ainda um momento de incerteza. Então, acho que tem que começar a fazer um exercício de avaliar o perfil, tentar estender esse prazo de expectativa de retorno e fazer esse movimento gradualmente. E essa avaliação ela tem que ser contínua. João, Caio, fiquem à vontade. Eu acho excepcional o que está acontecendo agora, assim, não pelos motivos corretos, né, a gente aqui está levando a isso, mas esse cenário de crise, ele vai forçar o brasileiro a virar um adulto em relação a investimentos, né, que a gente ainda é muito imaturo, no sentido que o brasileiro, por ter um histórico de dinheiro grátis, assim dizendo, né, que é aquela política de juros altos que a gente sempre teve, ficou mal acostumado, ficou muito imediatista. Você fala para um investidor americano, um investidor europeu, ele bota o dinheiro num fundo, num investimento, e ele não se preocupa em avaliar esse investimento no curto prazo, em 1, 2, 3 meses, um ano. O cara olha 5, 10 anos depois. Então, isso é maturidade, dá tempo para realmente pôr o investimento realmente amadurecer e dar os frutos, né? Enquanto o brasileiro não. Então, esse cenário de juros baixos que está aqui no Brasil, aquele rentista que ganhava dinheiro baixo, ganhava dinheiro fácil, botava na renda fixa e não precisava fazer mais nada, acabou. Espero que se mantenha, né? Espero que a nossa economia realmente estruturalmente evolua para poder manter esse patamar. Então, o brasileiro vai ter que aprender a lidar com risco, vai entender que vai ter que buscar um profissional mais especializado para orientá-lo na formação do seu portfólio, para poder procurar a carteira, montar uma carteira que seja robusta em qualquer cenário. E o mais importante, né, ter paciência, coisa que o brasileiro não tem, e planejamento, né, que no passado esse política de juros altos deseducou. Então, assim, tem o lado bom dessa crise. E em relação a onde buscar isso, onde investir, a economia real é um melhor local. Entendeu? Você procurar empresas bem estabelecidas, empresas sólidas, que têm ali uma estrutura para passar por essa crise e fazer realmente investimentos, ajustes, para que no momento que a economia voltar a aquecer, elas imediatamente consigam aproveitar essa segunda onda aí, sabe lá quando vai acontecer, de expansão econômica. Então, e para isso, agora, que é o mais difícil brasileiro, novamente, é investir e saber esperar, não ter a perspectiva de fazer aquela pergunta, mas quando isso vai voltar? Não sei. Bote, invista e espere, que é o que o investidor realmente que tem que for, um investidor de qualidade faz. Assim, é excepcional esse cenário, ver como essa evolução forçada do investidor brasileiro que vai acontecer agora. Eu queria trazer um debate que eu acho interessante. Eu estava lendo opiniões de economistas importantes para os dois lados. E aí acho que seria legal se todo mundo pudesse comentar qual a opinião. Eu tenho visto uma divergência de opiniões com relação à diminuição de taxa de juros. Então, para quem não entende muito, quanto mais o governo diminui a taxa de juros, através de diversas formas ele estimula o consumo, ou estimula a inflação, no final das contas. E aí tem uma linha de economistas acreditando que isso pode gerar um overshooting na inflação. Então, com esse corte, ou talvez somando o próximo, a gente vamos botar assim, enfiar muito o pé no acelerador, e aí, quando a economia retomar, pode gerar uma inflação muito grande, e isso explica a pressão na curva de juros longa, que subiu bastante aí durante essa semana. E tem um outro lado que diz que não, que o lado da oferta e o lado da demanda estão completamente destruídos, mas o lado da oferta consegue retomar com uma certa facilidade as atividades e conseguir comportar toda a demanda que possa vir aí ao longo dessa semana. Eu queria ver qual é a opinião de vocês, né? Porque eu ouvi os dois lados, e assim, os dois lados realmente têm dados bastante interessantes sobre duas perspectivas bastante interessantes. Cara, muito bem colocado. Sim, é um debate sempre muito que entra muito nessa dicotomia de visão. O que eu acho? Existe esse risco, sim. A gente observou
Óbvio que depois da decisão do Copom, que surpreendeu um pouco o mercado, a gente viu toda a curva reduzindo. Mas um pouquinho antes da quarta-feira, a gente observou uma queda nas curvas de juros mais curtas e uma elevação nas curvas longas. Existem duas coisas que podem justificar isso. Um ponto é isso que você falou, que é você ter, né, um estímulo muito grande em curto prazo e você realmente causar lá na frente uma pressão inflacionária maior. E, por outro lado, a gente pode estar vendo também um efeito em consequência da perspectiva da deterioração da economia brasileira, né? Então, a gente está falando ali das contas públicas, porque para superar essa crise, a gente também está fazendo um esforço fiscal muito grande, né? De aumentar muito o gasto público. Então, se percebe no longo prazo que isso vai ter um efeito mais danoso. Então, pode ser que no primeiro momento a gente tenha mais margem para conseguir traçar esse objetivo com juros mais baixos, porque a gente não vê uma pressão de mercado externo, a gente vê esse movimento na economia de maneira global, mas pode ser que lá na frente a economia retomando, essas taxas de juros elas comecem a se ajustar no mercado lá fora, e automaticamente a gente vai ter que ajustar aqui internamente. O país, para conseguir se financiar e, ao mesmo tempo, manter um câmbio um pouco mais controlado, porque a gente não pode esquecer que esse diferencial de juros ele vai ter um impacto dentro da taxa de câmbio, e câmbio ele vai estar diretamente atrelado à inflação, porque a gente tem boa parte da economia atrelada a commodities, produtos básicos, que afetam toda uma cadeia econômica, e isso vai ter um efeito lá na frente. Então, é difícil ter essa visão ainda nesse momento, mas é um risco. Mas é um risco que tem que ser tomado. Alguma decisão a gente precisa tomar. Acho que, nesse momento, essa decisão ela é importante porque a gente precisa lidar com o que a gente tem de mais imediato. Então, é uma maneira... Por mais que a gente veja essa redução de juros, a gente sabe que ela não é literalmente eficiente para estimular a economia. A gente já percebe isso porque isso não está chegando na ponta final, na economia real. Existe essa dificuldade também. Tanto que outras medidas estão sendo adotadas para que você consiga gerar um efeito de estímulo maior. Mas tem sempre essa divergência, sim. Para não ficar muito em cima do muro, eu diria que, nesse primeiro momento, não vejo esse risco tão grande de inflação. Eu percebo uma queda muito forte, não só na economia doméstica, mas na economia global como um todo, e que a gente não tem nenhum tipo de pressão inflacionária nesse sentido. A gente pode perceber pelo próprio dado da inflação que a gente teve nessa semana e pelos dados da indústria que a gente vem vendo, né? Não só indústria, consumo, varejo, a gente vem vendo uma queda muito grande. Já se discutia antes se a gente tinha uma capacidade ociosa no Brasil, por mais que a gente tenha um parque industrial que é antigo, se acredita que existia esse ato do produto que a gente fala, né? Que é a capacidade de produção potencial e o quanto que a gente de fato produz. Então, acho que mesmo que a economia ela volte a crescer, esse baque atual ele é tão grande que a gente tem espaço para absorver sem necessariamente gerar uma pressão de inflação. Então, não vejo esse risco como uma coisa grave nesse primeiro momento. Não sei se o João concorda comigo. Olha, eu vejo com muito maus olhos essa política de juros baixos forçados, né, muito abaixo do juros natural da economia brasileira, porque as pessoas veem como se fosse uma coisa arbitrária, né, e não necessariamente. Né, o Banco Central ele vai agora atuar no mercado de juros para poder jogar a Selic lá para casa dos 3%. Só que nós tivemos um esforço absurdo nos últimos anos para fazer uma economia. Você vê a reforma da Previdência, entre outras coisas, enxugamento da máquina pública. Você vê que esse governo já diminuiu mais de 21 mil cargos de cargos públicos, que, de repente, obviamente, tudo bem que foi um evento de força maior, a economia de 10 anos foi gasta em um ano. A gente fez uma economia de 1 tri, por exemplo, com a reforma da Previdência, a gente gastou em um ano só. Então, todo aquele colchão que a gente tinha num país que já vinha com crescimento, numa crise já há mais de 3 anos, entendeu? Com um fiscal completamente deteriorado, onde a gente começou a realmente criar um colchão, de gerar uma perspectiva positiva em relação ao país, veio o coronavírus e acaba com esse colchão. E para piorar, a gente bota os juros lá embaixo, que você pensa, os investidores vão querer comprar títulos públicos a essa taxa de juros? Muito provavelmente não.
Então, é bem provável que nos próximos meses o próprio Tesouro comece a dificuldade de achar demanda para comprar seus títulos. Então, aí, onde é que vai vir recurso? Você pode esperar aumento de imposto. Aumento de imposto de uma sociedade já completamente destruída por causa de um isolamento, de vírus e tudo mais. E se não tiver espaço para isso, onde é que vai vir esse recurso? Então, assim, a gente está colocando o governo hoje numa sinuca de pico, entendeu? Então, tanto que a gente vem vendo um movimento de fuga de capitais do Brasil, que até a semana passada já estava na casa dos 13 bilhões de dólares, ou seja, mais ou menos 65 bilhões de reais saíram do Brasil. As pessoas estão fugindo. O investidor ele tem essa mobilidade para onde está melhor. E ele, como ele toma decisão de investimento, ele leva em consideração a relação de risco e retorno. E o Brasil hoje, a gente está falando uma venda coberta de opções, que é o Brasil hoje, investimento arriscado, que não está pagando o prêmio necessário para que o dinheiro fique aqui. Então, assim, a gente pode, entre outras situações, né, de um momento, de uma volta de aquecimento econômico, da atividade econômica, pode realmente ter, como o Caio falou, o overshooting da taxa de inflação, entendeu? E quando você for comparar isso, quando ele vai falar até essa questão de alto e baixo, vamos comparar com a economia americana. A nossa diferença de taxa de juros com a economia americana está na casa de pouco menos de 2% hoje, ou seja, mais ou menos 2% aproximadamente, baixíssimo. Então você vê que quando levar em consideração a inflação e tudo mais, se tornou nulo esse diferencial. Então o Brasil está com risco de país emergente, com fiscal deteriorado, mas com remuneração de país desenvolvido. Então, assim, tudo bem que no curto prazo possa realmente não ter grandes efeitos como se imagina, mas no médio prazo isso pode dificultar ainda mais a retomada da economia, entendeu? E também tem o segundo caso, as pessoas veem como a economia fosse uma máquina assim, que você aperta um botão e ela realmente, onde você baixa juros, a atividade aquece, não necessariamente, a gente está falando de pessoas que perderam os empregos, pessoas que não têm perspectiva de recuperação do seu fluxo de renda, empresas que estão demitindo, que dessa crise agora, não é a empresa demitindo, é o patrão ficando desempregado também. Então, seria ingenuidade você pensar que vai ter um aquecimento da economia, as pessoas vão se alavancar e pegar crédito simplesmente porque o juros baixou. Isso vai acontecer, as pessoas estão desempregadas, porque eles vão pegar crédito por causa disso. Claro, quem vai pegar crédito barato é quem sempre teve acesso, que são as grandes empresas que tinham caixa e tudo mais e vão continuar tendo esse acesso. Mas o pequeno e médio empresário ou pessoa física, né, que realmente precisa, eles não têm acesso a isso. Então, por exemplo, é indiferente você botar os juros nesse patamar e espera-se ainda muito mais baixo. Então, os efeitos podem ser muito mais danosos para a economia brasileira no médio e longo prazo, e porque você está tentando impor de forma arbitrária os juros a um mercado que vê o Brasil que quer muito um spread muito maior dado o risco da economia brasileira para poder emprestar o seu dinheiro para o nosso país. Então, assim, eu vejo com muito maus olhos isso e estamos atacando o sintoma errado. O problema do nosso país é garantia de contrato, no caso é insegurança jurídica, é a nossa regulamentação, é burocracia, é o risco do país como um todo, que vai muito além da taxa de juros. Então, assim, onde a gente via que está resolvendo, está em conflito, né, que é onde é o risco político, né, que a gente não tem a probabilidade muito baixa das reformas serem aprovadas, a gente não tem perspectiva ainda, e a gente está fazendo um paliativo achando que as pessoas são um robô que baixa os juros, elas naturalmente vão pegar mais empréstimos para se alavancar. E realmente eu sou muito cético em relação a isso e acho que os efeitos vão ser nulos em relação ao consumo e prejudiciais em relação à economia como um todo. Vou fazer só uma pontuação aí, complementando o que o João está falando. Existe uma questão também que o Copom, né, o Comitê de Política Monetária, ele tem ali o compromisso, que é o compromisso com as metas inflacionárias. Então, eu acho que o que força um pouco também essa redução da taxa de juros é esse compromisso de você justificar que a inflação ela fique na meta. A gente está tendo uma projeção de inflação que está ficando abaixo da meta. E no final do ano, automaticamente você tem que justificar porque você não cumpriu a meta. E automaticamente você não tomar nenhuma atitude compromete um pouco essa dinâmica que a gente tem de política monetária no país, né? Basicamente, a gente utiliza somente um mecanismo de juros para controlar
ou, de certa forma, ali determinar o nível de inflação. Eu acho que isso pesa um pouco também nessa tomada de decisão, porque você acaba sendo avaliado em relação a isso. E dentro disso, eu jogo um pouco a bola para o Caio também, para avaliar se parte dessa pressão no câmbio também não estaria associada a essa distorção que o João aponta, né, na parte cambial. Eu acho que uma parcela dessa pressão que a gente observa no câmbio pode ser reflexo um pouco disso, embora eu discordo um pouquinho do João, eu tenho um ponto de vista um pouco diferente, eu acho que tem um espaço maior para cair, mas, como eu falei, não tem certo e errado, existem visões diferentes de mercado, e com o tempo a gente vai vendo. O que é importante é a gente avaliar quais são as consequências de cada tomada de decisão. Mas só para fazer esse contraponto aí. Eu concordo com você, Cadu. Eu também tenho algumas divergências do que o João passou, mas só quanto a como se fosse um movimento artificial. Tirando isso, todo o resto que ele falou é totalmente plausível, mas eu concordo com você e eu acho que muito do que está acontecendo no dólar é prêmio de risco. E pessoas sem opção de investir no Brasil e uma economia totalmente devastada, né? Então, assim, não existe uma possibilidade de que algo como isso aconteça. Não por agora, né? Vamos botar aí, por exemplo, esse ano como um prazo. Mas, ainda assim, o fato de ter pessoas discutindo isso quer dizer que algumas decisões que o Banco Central vem tomando não estão dando respostas unânimes, né? Está começando a gerar alguma divergência sobre política monetária. Era isso que eu queria, que eu tentei mostrar aqui, que também é a minha opinião. E aí isso acaba gerando um monte de outras dúvidas, né? Que pode ser prejudicial para a economia brasileira. Só complementando um pouquinho, você vê que o Banco Central, em abril, o Mansueto, ele já deu uma nota avisando que já espera, já está tendo dificuldade de se endividar e já está vendo os casos extremos de chegar a demanda de títulos públicos a zero. Então, você vê que o negócio não está já tão fácil. Dado o nível de endividamento público do governo, né, certamente vai ficar mais difícil ainda para o país ter desse artifício. Mas, por outro lado, qual foi essa crise, toda essa correção que teve no mercado financeiro, vem sendo alertado desde 2015 por economistas, dizendo que grande parte desse boom que teve na Bolsa nos últimos anos, na verdade, não foi uma inflação dos ativos, porque desde 2008, você vê grandes economias fazendo várias políticas de quantitative easing, assim, imprimindo dinheiro e enxugando, dando uma enxurrada de dólares na economia, e as pessoas não tendo o que consumir, e até também inseguras, né, porque a economia não estava robusta em si, colocava isso no mercado financeiro. Então foi um excesso de liquidez que em grande parte gerou esse aumento de preços no mercado financeiro como um todo. E é o que vai acontecer muito, muito provavelmente agora. Estamos enxurrando mais a economia de dinheiro, né? Muitos países fazendo isso, e se não espere que o consumidor que está desempregado em grande parte, a economia quebrando, eles vão gastar. É natural eles apertar o cinto, e esse dinheiro vai para onde? Vai para o mercado financeiro. E por isso você vê aí o S&P já recuperou grande parte da queda, já está em níveis aí de meados de 2019. O Brasil ainda não, porque teve uma fuga de capitais muito grande. Então você vê que você esperar que, principalmente depois da perda que a gente teve, da destruição econômica que a gente teve com essa crise, será que ela já recuperou quase conseguiu recuperar em tão pouco tempo, em questão de um mês, esse nível de meados de 2019? Não creio. Então isso aí para mim é mais um pouco, novamente, o mesmo processo que causou, que permitiu uma correção tão grande de preço, que é um processo inflacionário no mercado de ativos. Então, na minha opinião, é isso que está acontecendo novamente, e que, como eu já venho falando, essa segunda onda, quando a gente realmente conseguir quantificar todos os danos gerados por essa crise, por esse danos gerados em consequência da política que vem sido adotada na última década, mais a crise do coronavírus com o isolamento,
a gente pode novamente ter uma segunda onda bem severa e, como falei, tudo isso que está sendo feito num desespero gerar um resultado muito mais negativo do que positivo, porque enxugar depois o mercado, isso é muito mais difícil. Você vê que, até vamos pegar um exemplo com a economia americana, uns anos atrás, eles estavam pensando nisso também e eles não tinham como fazer. Assim, essa ideia de que o lado da oferta consegue se ajustar muito fácil, não vejo isso com bons olhos. Então, assim, acho que o tempo vai nos mostrar aí. Espero realmente estar errado, porque estamos falando de vidas, de economia, de empregos, mas o tempo vai mostrar que realmente não é possível que agentes públicos tenham a capacidade de guiar a economia como as pessoas esperam que aconteça. No final, ela sempre se autocorrige. Você vê que nos últimos 20, 30 anos, o intervalo entre as crises estão cada vez mais curtas. Você vê ali, 98, da Rússia, 2000, das .com, 2008 subprime, 2015 dívida da Europa e agora 2020. Então, assim, os sinais estão aparecendo claramente, só que a gente está fechando os olhos para isso. Então, a gente começa a pensar novamente de quais atribuições a sociedade tem que dar ao governo em relação ao livre mercado, em relação a deixar a economia fluir sozinha. Aquele excesso de liquidez, aquela frase do Alan Greenspan, né, da exuberância racional. A gente já viu isso aí, né? É verdade. Então, você vê que como é que pode, simplesmente uma frase, criar um mercado dessa forma. Agora, o Greenspan, ele foi um mestre em conseguir guiar o mercado com pequenos discursos, né? Então, isso mostra como não está muito saudável toda a estrutura econômica como um todo, dado o excesso de intervencionismo que vem aumentando nos últimos anos. Só que é meio difícil a gente esperar que políticos reduzam o seu próprio poder de intervenção, ou seja, esqueça a chavezinha da senha do banco ali, da economia. Nenhum político vai fazer isso. Então, cabe a nós começarmos a esperar não esperar que o governo seja aquele grande oráculo que resolva tudo. Na verdade, a maior parte dos problemas econômicos que vem acontecendo nas últimas décadas é causado pelo próprio governo. Então, a gente tem que começar a pensar nisso e deixar o mercado por si só ele atuar. Eu estava até comentando esses dias um exemplo muito claro para quem acha que a crise ele foi muito claro depois, né? Claro, depois que acontece a gente percebe que as coisas são óbvias, né? As coisas são óbvias depois que alguém mostrou para a gente. Mas que o mercado já esperava essa crise. Assim, você vê que nos últimos anos muitas grandes multinacionais brasileiras estavam com um grande nível de endividamento em moeda estrangeira, em dólar. E todo ano passado, você vê que a Petrobras, Vale, grandes empresas brasileiras começaram a emitir dívida aqui com o objetivo exclusivo de quitar a dívida lá fora, ou seja, trocando dívida em moeda estrangeira por dívida aqui dentro. E foi um movimento do mercado como um todo. Então, isso para mim é nisto que as empresas já estavam vendo que existia uma distorção, que estava estranho, que não estava saudio esse mercado e naturalmente já se protegeram, diminuindo a sua exposição em moeda estrangeira. Que quem não fez isso, se viu em poucos meses a sua dívida aumentar aí 40% somente pelo fator cambial, né? Então, a gente tem que observar mesmo quem está ali na economia real recebendo em tempo contínuo as respostas do consumidor e que estava já percebendo a possibilidade dessa correção da economia, dado esse histórico de intervencionismo que vinha acontecendo. Alan Greenspan, que vocês estão comentando aí, para quem não sabe, foi presidente do Fed por mais de 20 anos, quase 20 anos, né? 19 anos, desde 1987 até 2006, foi sucedido pelo Ben Bernanke, que é considerado um dos papas da economia mundial, um senhorzinho de 94 anos, hein? Imagine só. Bom, senhores, o papo está excelente. Eu estou aqui faltando só uma pipoquinha para continuar acompanhando a discussão de vocês. Uma conversa inteligente, uma conversa muito profunda, teórica, sensacional, que eu fico orgulhoso, porque é isso realmente que a nossa audiência precisa, de boa informação, de bom conteúdo para fazer investimentos mais inteligentes, como eu digo. Na semana que vem teremos
uma semana agitada. Teremos aí a ata do Copom na terça-feira, resultados de Petrobras, a prévia do PIB, tensão, Estados Unidos e China, enfim, tem muita coisa vindo por aí. Vamos nessa, galera? Vamos ficar por aqui? Obrigado, Caio César. Valeu. Tchau, pessoal. Um abraço. Valeu, Cadu. Grande abraço. Até a próxima, hein? Um abraço, pessoal. Até semana que vem. Obrigado, João. Valeu. Show de bola. Valeu, Rafael. Só um adendo aí, lembrando que exuberância racional era uma frase do Robert Schiller. Mas, enfim, Robert Schlitter? Não entendi. Schiller? Robert Schiller, prêmio Nobel, que ganhou junto com o Eugene Fama, acho que foi 2008, se não me engano. 2008. Tá chegando. O prêmio Nobel tá aí chegando à vista. Quem segura o nosso judoca olímpico? Imagina, ficou para... E até uma dica legal, que o Robert Schiller, que é um defensor do mercado ineficiente, ele ganhou o Nobel no mesmo ano junto com o Eugene Fama, que era o defensor dos mercados eficientes da Escola de Chicago. E tem uma dica, teve uma palestra que foi um debate entre os dois, um defendendo cada lado, que foi excepcional. Sugiro aí o pessoal procurar aí no YouTube, que foi imagina, a disputa de dois gigantes da economia, que foi o Eugene Fama e Robert Schiller, defensores antagônicos em relação à eficiência de mercado. Ele ganhou em 2013, na verdade. Isso, assim, mas ganharam os dois juntos. E eu falei, defensor do mercado eficiente, ferrenho, economia de Chicago, né? E outro defensor do mercado completamente ineficiente, né? Inclusive, o Robert Schiller tem alguns índices de mercado bem interessantes. É o cara que conseguiu prever tanto a crise das .com quanto a crise de 2008. Bom, é isso. Aula de graça para vocês, ouvintes do Conversa que Rende, aqui nos podcasts da MacLeod. Convido você a acessar as nossas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no LinkedIn. Busque por MacLeod, que você vai conseguir chegar até nós. E também pelo site macleod.com.br. A gente se vê na próxima sexta-feira falando mais sobre o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.